Quanto ainda tem reféns com o Hamas? 50 e... Eu tenho um número aqui, 55, não sei se Não, tá certo. mas resgataram 3 corpos, acredito que sejam 52. Entendi. 20 vivos e 32 mortos. Como é que... E, assim, eu suponho que, assim, existe todo um... Quantos eram no começo? 251, acho. Tá. O 255. Estima-se que esses outros que ainda que estão lá estão vivos. 20 vivos. Já se sabe certeza que 20 estão vivos. A estimativa é que 20 estão vivos e o resto se tem certeza que estão mortos, que foram ou mortos no 7 de outubro ou mortos durante o cativeiro. Entendi. E como é que é feito o trabalho para resgatar ou para trocar? Não, aí é a renegociação direto com o Hamas. Aham. E o Hamas, para poder negociar. E aí a negociação trava em um princípio básico, Igor. O Hamas precisa, na cabeça deles, fazer um acordo que retire o exército de Israel de Gaza e que eles continuem controlando Gaza. Aí eles entregam os reféns. Isso para eles é sinônimo de vitória, Aham. que é, em outras palavras, Israel não conseguiu tirar a gente do poder. Israel precisa, para encerrar a guerra, que o Hamas saia do poder e devolva os reféns. O Hamas precisa ficar no poder, Israel precisa que o Hamas saia do poder. Enquanto que isso não for resolvido, não vai ter um acordo final, vai ter só acordos parciais. Mais 10, mais 5, mais 3 semanas, mais 2 meses, mais um mês. Mas para ter um acordo final, isso não vai ser resolvido porque se o Hamas aceitar a exigência de Israel, o Hamas assume a derrota. E se Israel aceitar, Israel assume, apesar de não ser uma derrota para Israel, porque Israel está devolvendo os reféns, que é um dos objetivos do... Mas, assim, é impensável que Israel deixe o Hamas lá depois de tudo isso, porque vai ser tudo sido em vão. Até pelos palestinos eu digo isso. Porque o Hamas não se importa muito com os palestinos, vai reconstruir tudo, vai demorar anos e vai voltar a fazer alguma coisa parecida com o que eles fizeram no dia 7 de outubro, exatamente. Entendi. Bom, falando um pouquinho do ataque lá que o Irã fez, que você disse, 500 não sei quantos mísseis, 5% caiu lá, destruiu algumas coisas e tal. Esses danos que foram feitos, que foram causados a Israel ali, eles são muito significativos, assim, É bastante significativo por algumas questões. Primeiro, em guerras, cada poder, cada regime, cada país, cada governo, né, tem algo que ele considera muito importante. E que esse algo ele vai proteger de forma desproporcional. Aham. Então, tem alguns países que consideram isso a capital. Tem alguns que consideram o exército. E o serviço secreto, o exército, a central do exército, os seus generais e por aí vai. Cada país tem algo. Tem alguns que são os recursos. Né? Recursos, se você, sei lá, fecha a água, fecha a produção de ferro, aquilo é essencial para você continuar existindo e por aí vai. Para Israel são os civis. Então, e o outro lado sabe disso e por isso que eles atiram nos civis. Porque se tem uma coisa que sobe os nervos dos israelenses e atinge duramente a moral de Israel, é morte de civis. Isso significa que Israel não está cumprindo, o seu governo não está cumprindo o propósito de proteger os seus civis. Né? Israel foi criado não só, mas também para ser um lugar seguro para os judeus viverem em seu próprio país, na sua terra ancestral, depois de 2000 anos de perseguição, após terem sido expulsos dali mesmo. Né? Então, e o outro lado sabe disso, então ele falou, eu vou atingir os civis, porque é isso que vai fazer com que desestabilize a moral. Então, os mísseis balísticos que o Irã lançou são infinitamente mais destrutivos e mais perigosos que os mísseis que o Hezbollah usa ou que os foguetes que o Hamas usa. Uhum. Então, os quartos fortificados que existem nos apartamentos novos em Israel, que ficam nos apartamentos, cada apartamento tem um quarto dos 3 quartos, que tem uma parede da grossura dessa mesa e tudo mais, uma janela blindada, uma porta blindada. Só que isso não segura um míssil balístico. E se bater diretamente. Se bater do lado e tal, algum estilhaço vai segurar. Mas agora, antes de entrar o cessar-fogo, ou durante o cessar-fogo,
um míssil bateu em Beersheba, uma cidade no sul, e morreram 3 pessoas dentro do quarto. Isso é aterrorizante para os israelenses, porque nem nesse quarto ele está a salvo. Então, obviamente que existe um dano de segurança. 2, se vê que o sistema antiaéreo de Israel ele é efetivo, mas ele não é perfeito, porque não dá para você atirar em 500... Se eles te jogam 20 foguetes, 20 mísseis balísticos que estão indo a 6.000 km por hora, Israel tem 3 níveis de defesa aérea. O que acontece? Um míssil balístico tem 30 metros, 20 metros de altura, meia tonelada de TNT. Na hora que esse míssil é abatido no ar, os destroços continuam voando a 1.000 km por hora. O destroço tem 7 metros. Já é maior e mais rápido do que o míssil original do Hamas. Uhum. Então você precisa abater o destroço com outro míssil. E o cálculo é uma série de cálculos e radares que precisam ser feitos em um tempo muito curto, que o sistema usa, e o sistema não é perfeito. O sistema erra. Assim como o ChatGPT erra, o sistema vai errar. Então, o sucesso de 90% caiu para 70%, 65%. Ainda assim é muito importante porque vai salvar vidas. Tem 2 alvos que eles atingiram que são emblemáticos. Eles atingiram um hospital, que é um hospital que, de novo, diferente do Hamas, que eles usam hospitais, aqui era um hospital que não tem militares. E eles atingiram, eles destruíram, né, um laboratório de pesquisa contra o câncer no Instituto Weizmann, que é um instituto acadêmico, é um instituto de pesquisa, tipo um MIT de Israel, né? Um instituto, não tem faculdade, é só mestrado e doutorado, então não seria uma universidade, mas é um centro acadêmico de excelência, um dos melhores do mundo, que fazem pesquisas de química, física, biologia. A quantidade de patentes deles patentes, números absolutos, é a maior do mundo. E eles destruíram um centro de pesquisa contra o câncer. 400 milhões de dólares de prejuízo. Caraca. Obviamente que isso vai ser reconstruído e isso vai ser colocado... Mas é isso. Isso mostra o perigo desses mísseis. E por que não só o programa nuclear do Irã era um perigo, mas o projeto deles, eles estavam com um projeto de fazer 10.000 mísseis. Eles tinham 2.000, eles jogaram 500, eu não sei quantos foram destruídos em solo. Algumas fontes dizem que os mísseis novos que estavam sendo lançados contra Israel saíam desgovernados pelos céus do Irã. Entendi. Então eu acredito aí em sabotagem de Israel. Não se sabe ainda quantos sobraram no estoque deles. Mas para você atirar de forma efetiva, você precisa ter os lançadores. Israel destruiu 3/4 dos lançadores. Então o número de mísseis de uma vez só que eles conseguem atingir diminuiu. Entendi. E é isso. Entendi. E quando toca uma sirene lá em Israel, a população também já está treinada para ir para os bunkers. Mas isso não quer dizer que a vida, na semana passada pelo menos, você estava falando lá no começo, estava normal. Tipo, a escola não estava rolando. Não, ao contrário, a vida estava totalmente paralisada. Sabe aquele alarme da chuva que toca aqui em São Paulo? Então toca um alarme alto. É o sinal de 10 minutos. Tipo assim, fique do lado de um lugar protegido. Vai tocar. Isso significa que eles identificaram a saída. Ou eles estão a caminho de lançar. E aí são 7, 8 minutos, 10 minutos no máximo, que demora para o míssil chegar. Entendi. E aí eles... Pra dar tempo do cara ir pro bunker. Aí ele vai pro bunker. Então tem vários bunkers públicos, tem estacionamentos, tem hospital que o estacionamento virou leito. O hospital em Haifa. Os 3 andares de estacionamento, eles tiram os carros e literalmente na vaga é um leito. Se você olha para a parede da vaga, tem toda a parte que um hospital tem. Oxigênio, eletricidade, vem os cordas de cima, ligado com... Você monta 3.000 leques, coisa incrível. Um hospital subterrâneo à prova de bomba, que eles conseguem montar em 24 horas. Todos os leitos do hospital passam para baixo. Entendi. É incrível.
Entendi. Bom, aí, se a gente for pensar lá no Irã, que a gente estava falando que as usinas deles ali foram destruídas, Fordow foi que era a mais difícil de todas, Uhum. foi destruída, verificadamente destruída e tudo mais. Isso quer dizer que que o Irã anda para trás no tempo nessa empreitada de enriquecer urânio e tudo mais para conseguir fazer a tal da bomba nuclear. Mas dá pra gente. O Irã, ele chegou a falar sobre a saída do tratado da não proliferação de Energia atômica. Isso, De energia energia atômica atômica. e tudo mais. É, esse. Bom, aquilo que você estava falando também, né? Não dá pra gente confiar de verdade, mas o fato é que eles andaram para trás bastante nesse sentido, né? Israel tem as suas bombas nucleares. É o que dizem. É o que dizem. Tá. É o que dizem. É o que a academia e a imprensa diz. Mas Israel não é signatário do TNP, Tratado de Não Proliferação Sim. Nuclear. Sim, sim, sim. Mas a questão aqui, Igor, eu acho que o mais sério de tudo é assim. Israel não está ameaçando a destruir nenhum país. Israel não ameaçou destruir o Irã. Israel não é contra a existência do Irã. A guerra de Israel agora não é contra o povo iraniano. Israel não está atirando em civis iranianos. Eu sei que morreram civis no Irã, infelizmente, mas Israel não está atirando contra o povo iraniano. O regime do Irã, ele prega a destruição de Israel. Ele tem um relógio com a contagem regressiva para destruir Israel. Já teve presidente lá que negou o Holocausto. Eles apoiam grupos terroristas que atiram nos civis israelenses. Você tem um investimento em terrorismo, $1 bilhão, $1,5 bilhão apoiando o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, os Houthis. Eles destruíram a embaixada de Israel na Argentina, destruíram a AMIA, que é uma entidade judaica argentina, nada a ver com Israel, em Buenos Aires, em 94. Então, assim, eles fazem ações e eles estão construindo essas armas e eles apoiam os grupos que estão atirando em Israel. Então, assim, é diferente. E aí, o regime, há 46 anos, faz uma coisa que a gente chama de deception. Então, eles vão entrar no acordo, aí eles vão falar que o acordo não está certo, aí eles vão ganhar tempo, aí eles vão fazer expansão, aí eles vão pedir para cancelar as sanções, aí eles vão fazer A, aí vão fazer B, e vão mentir. E eles vão fazer isso até conseguir enganar. No momento que conseguir enganar, é que tá que as pessoas não percebem. Acabou. Eles enganaram, vai ter as condenações e a bomba vai estar lá. O que você faz depois disso? Bom, aí já é. Aí você vai falar assim, vocês enganaram, que maldosos. Sanções, tá bom, a gente tem a bomba. Acabou. Não tem mais ninguém que vai tirar a bomba. Como é que você vai fazer? Você vai invadir o país que tem a bomba? É complicado. E assim, o fato de Israel ter é irrelevante. Porque Israel não está ameaçando. Israel é invadido e atacado. Israel nunca ameaçou usar. Supostamente tem, né? Supostamente tem. Israel nunca ameaçou usar. Entendi.